Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Eu vou começar pelos avisos e depois a gente vai aos trabalhos, tá? Os avisos gerais da casa. Pedimos, por favor, não estacionarem os veículos em frente às garagens na rua, sem saída, aqui ao lado. Pedimos também, sempre que possível, chegar com pelo menos 10 minutos de antecedência antes das palestras, assinarem o caderno de presença que fica lá na porta e pegar o cartão numerado para os passes, né? Quem vai tomar passe tem que pegar aquele cartãozinho numerado que depois é chamado ali na sequência. Ou entregue a ficha de tratamento lá para o Haroldo, lá na entrada também. Solicitamos também que desliguem os celulares, né? Às vezes a gente dá aquela esquecida, né? Ele acaba tocando, acaba desconcentrando aí os irmãos que estão aqui na sala. É importante a gente sempre cuidar bem dele, né? Desligar, deixar ele quietinho. Antes do início dos trabalhos, mantenham-se de preferência em silêncio, em prece ou fazendo alguma leitura edificante. Para isso, existem livros disponíveis para empréstimo no fundo do salão. Então, vocês podem pegar e depois devolver ou levar para casa se interessar, né? Vocês assinam a ficha e devolvem na semana que vem, tá? Mas é sempre importante, quando a gente entrar nessa sala aqui, a gente sempre costuma dizer que o tratamento começa aqui, né? Os nossos irmãos invisíveis aí já começam a captar as nossas necessidades, então é importante a gente ficar em silêncio, ficar concentrado e lendo alguma coisa, então, melhor ainda, né? Depois o complemento é dentro da sala dos passes. Informe na entrada se existe alguma dificuldade de acesso às salas de passe devido às escadas, que providenciaremos o passe na saleta da recepção. Então, quem não puder subir escada, a gente atende ali no fundo da sala. Aceitamos doações para a nossa campanha do quilo. Nesse quadro aqui e no quadro aqui no fundo, próximo ali à água, tem a lista dos alimentos que a gente arrecada para a cesta básica, que são entregues no final do mês às famílias assistidas aqui pela casa. E agora no inverno também a gente está arrecadando agasalhos e cobertores também para essas famílias. Junto com a cesta a gente também dá os agasalhos que a gente arrecada. Com relação aos trabalhos abertos ao público, a casa mantém palestras e passes às quartas-feiras às 14h30 e às quintas-feiras às 20 horas, que é esse trabalho aqui de hoje. Nós também temos o COEM, que é o curso de orientação e educação mediúnica. Ele acontece todas as segundas-feiras às 20 horas. Ele começou agora em agosto, né? Voltou hoje? Voltou? Não. É segunda-feira? Voltou essa semana, né? Então, dia 1º de agosto agora voltou. Quem quiser se matricular também pode pegar informação com o Haroldo. Todas as segundas-feiras nós temos as aulas aqui na casa. E também temos a evangelização infanto-juvenil, todas as quintas-feiras, às 19h50. A gente junta, né, as coisas, né, as famílias que vêm aqui fazer o tratamento, trazem as crianças de 5 a 17 anos, elas ficam lá em cima estudando um pouquinho sobre a doutrina espírita, enquanto vocês assistem a palestra e tomam o passe. E quando acaba o tratamento, também é o horário que acaba a aula lá em cima e dá para conciliar direitinho. Tá? Vamos à nossa prece inicial, então. Vamos respirando fundo, acalmando a nossa alma, acalmando o nosso espírito, nos conectando com o nosso Mestre Jesus, sentindo um pouquinho da paz que nós temos aqui dentro dessa casa, resgatando um pouquinho a nossa fé e que a espiritualidade vai trazer para a gente tudo aquilo que a gente precisa. A gente nem precisa pedir. Ao entrarmos aqui, eles já sabem exatamente o que nós precisamos. Nossa concentração, essa conexão nesse momento é muito importante para a gente. Que a gente esqueça as atribulações do dia a dia, em que a gente só se concentre em agradecer por estarmos aqui, por tudo que nos trouxe até essa casa no dia de hoje, para que a gente pudesse ouvir essa palestra, para que a gente pudesse ter esse contato com os nossos mentores, que a gente também pudesse receber
toda a ajuda que nós precisamos para que a gente possa trabalhar a nossa reforma íntima, trabalhar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, com a certeza que nós sairemos daqui melhores do que quando aqui chegamos. Nesse ambiente de paz e tranquilidade, nós iniciamos os trabalhos de hoje através da oração que nosso Mestre Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair ante tantas tentações, mas livrai-nos de todo o mal, agora e sempre, graças a Deus. Vamos envolver aqui em luz o nosso irmão Vanderlei, que vai dar a palestra da noite. Boa noite a todos os presentes. Boa noite para quem estiver acompanhando a gente também pelo canal da casa no YouTube. Hoje nós vamos conversar sobre capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Não separeis o que Deus uniu. Então eu vou fazer a leitura do trecho aqui para a gente pautar a nossa conversa. Indissolubilidade do casamento. Os fariseus também vieram a Jesus para tentá-lo e lhe disseram: é permitido a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele lhes respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o início os criou macho e fêmea? E disse: por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e farão os dois uma só carne. Assim eles não serão mais dois, e sim uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus uniu. Mas por que razão, disseram eles? Moisés ordenou que se entregue à mulher uma carta de separação e que a repudie. Jesus lhes respondeu: é devido à dureza de vossos corações que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas isso não aconteceu desde o início. Eu também vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa de adultério, e se casar com outra, comete adultério. E que aquele que se casar com aquela que um outro repudiou, também comete adultério. Esse texto no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 9. Então, se alguém estiver aqui hoje pela primeira vez tomando contato com a doutrina espírita, né, deixar bem claro que a nossa doutrina sempre é baseada nos ensinamentos de Jesus. O Espiritismo é uma doutrina cristã e, por isso, a gente usa as leituras do Novo Testamento para pautar os nossos ensinamentos e nosso aprendizado, né? O que a gente tira de lição desse texto que a gente acabou de ler e que Kardec colocou aí no livro do Evangelho segundo o Espiritismo para a gente, né? E que Jesus quis dizer aí com esse texto, quando ele é tentado pelos fariseus, né? Quem eram esses fariseus que queriam tentar Jesus? Os mesmos que queriam que Jesus caísse em contradição naquele momento, né? Para que ele pudesse parar com as suas pregações. Os fariseus, na verdade, queriam que Jesus caísse em alguma armadilha para que ele fosse preso, fosse condenado e parasse de pregar da forma que ele pregava, colocando os interesses daquela comunidade em perigo. Como eles já tinham feito com João Batista, né? Os fariseus já tinham conseguido que João Batista caísse em contradição, quando ele falou ali sobre o Herodes Antipas, e que tinha casado com a sua cunhada, tirado ela da casa do próprio irmão, ela que era sobrinha, inclusive, dos dois, né? Então,
João Batista acabou sendo preso e decapitado por ter falado contra uma atitude que o imperador tinha tomado naquela situação. Eles queriam que Jesus fizesse a mesma coisa, né? Caísse em contradição para que eles pudessem tirar Jesus de circulação. Mas Jesus, muito mais esperto, muito mais orientado naquela situação, usou as Escrituras para colocar a sua posição, né? Quais eram as Escrituras da época, o que a gente conhece hoje como Antigo Testamento. Então ele usa o que era o Torá na época, né? Que hoje a gente conhece como Antigo Testamento, para pautar a sua decisão. E eu trouxe aqui o texto especificamente sobre o que ele falou, né? Para os fariseus naquela época. O texto de Moisés está no Evangelho do Antigo Testamento, em Deuteronômio 24. Esse texto quer dizer o seguinte, ó. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então olha o termo, né? Tomar uma mulher. Então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e este também a desprezar, e lhe fizer carta de repúdio, e lhe der na sua mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem, que a tomou para si como mulher, vier a morrer, então o seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tomá-la de volta, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Um texto hoje que a gente analisa como extremamente machista. Por que a gente consegue analisar esse texto dessa maneira, né? Ele estava inserido num contexto daquela época que Moisés, quando chegou com o povo israelense, os hebreus, né, que atravessaram todo o deserto durante 40 anos, né, que Moisés libertou o povo, conseguiu levá-los para a terra prometida, e ele chega naquela região, depois de tanto tempo, aqueles que tinham sido originalmente feito parte daquela família, não estavam mais vivos. Esses 40 anos que eles atravessaram o deserto, muitos sucumbiram na jornada do deserto, no Êxodo, né? Conhecido Êxodo. Então, os que chegaram na Terra Prometida, que hoje a gente conhece aí como Israel, Palestina, Cisjordânia, aquela região toda ali, as pessoas não tinham regras sociais, não tinham comportamentos adequados. E Moisés se viu na necessidade de colocar regras sociais para essa comunidade. É o que hoje a gente chama de lei mosaica, né? Foram as leis que Moisés precisou fazer naquela época para orientar o seu povo quando chegou naquela terra prometida. Essas leis foram escritas por Moisés no século 8 antes de Cristo. Então, cerca aí de 800 a 900 anos da vinda de Jesus à Terra. E foi o que pautou aquela comunidade nessa ocasião. Após essa chegada do povo israelita, foram essas leis que basearam todo o comportamento daquela sociedade na época. Então, é o primeiro caso que a gente tem nas Escritas da lei dos homens, né? Esta lei não é a lei de Deus. Foi uma lei que foi formulada por Moisés para regrar uma sociedade. É uma lei de homens, feita para os homens. A gente pode facilmente perceber que a lei hoje progrediu muito, né, do que era naquela época. Então, tivemos aí uma mudança bastante significativa nas leis. Por que a gente tem essas mudanças nas leis? Porque a lei dos homens progride com os homens. A sociedade nossa, em grupo, ela tende a progredir, ela tende a avançar porque nós somos seres em desenvolvimento. Nós vamos, aos pouquinhos, geração a geração, aprimorando a nossa forma de nos darmos uns com os outros. Então, dentro dessa lógica, a lei dos homens progride, evolui, né? Para a gente ter um exemplo aqui, ó,
Sabem quando foi feito o primeiro Código Civil brasileiro? Ou seja, depois que o Brasil foi descoberto em 1500, nosso primeiro Código Civil é de 1916. Nós ficamos mais de 400 anos nesse país sem ter sequer um conjunto de leis e de regras que regessem a maneira como a nossa sociedade interage. A última atualização do nosso Código Civil foi em 2002, ou seja, faz mais de 20 anos, ou aproximadamente 20 anos, que a gente não tem uma atualização no nosso Código Civil, né? Aí eu fui pesquisar porque eu falei, nossa, mas hoje já é permitido, por exemplo, o casamento homoafetivo, né? Em 2002 não era. Então, por incrível que pareça, o casamento homoafetivo não é uma lei. Ele foi aprovado por jurisprudência, ou seja, por acordo de juízes que permitem, em 2013. Então, as nossas leis elas vão sendo aprimoradas pouco a pouco, conforme a sociedade vai exigindo que essas melhorias aconteçam, porque a sociedade evolui. Libertação dos escravos foi em 1888, e a lei antirracismo só veio em 1989, 101 anos depois que os escravos foram libertos. Olha como, às vezes, as coisas demoram para acontecer, né? Então, precisou de mais de 100 anos para que a lei áurea fosse efetivamente cumprida como sendo uma lei, né? Então, isso só para a gente ter uma ideia de como a lei dos homens evolui. E, muitas vezes, ela não evolui por igual, né? Em muitos países, em muitas culturas, coisas que são permitidas numa determinada região não são permitidas em outra. Né? Exemplo aí, por exemplo, as mulheres muçulmanas, né, lá no Islã, que elas são obrigadas a usar burca, não podem mostrar o rosto em público. Aqui é totalmente natural para a gente. As mulheres frequentam escolas, faculdades, podem trabalhar, né, mas naqueles países islâmicos ainda não é permitido. Então, no mesmo tempo em que a gente está vivendo, algumas sociedades e culturas permitem algumas coisas e outras não. Então, essa mudança ela não é homogênea no nosso planeta, na nossa sociedade. Ela pode acontecer aí de uma forma bastante distinta. Tudo progride, nada é imutável, a não ser a lei de Deus, né? A lei dos homens que a gente estava falando até agora, a gente provou por A mais B que ela progride, que ela muda. Mas a lei de Deus, desde que Deus fez esse nosso planeta e colocou nós aqui para habitarmos o planeta, a lei é a mesma. Qual é a lei de Deus? Quais são, na verdade, as leis de Deus, né? Uma delas são as leis naturais, as leis que regem o funcionamento do planeta, as leis da natureza. Então, são as leis da física, movimento, mecânica, eletricidade, as leis biológicas, né, as leis que regem o funcionamento do corpo dos seres humanos, as leis da química. Então, essas são as leis de Deus, ditas naturais, que regem o funcionamento do universo, na verdade, né? Nós conhecemos alguma coisa das leis que regem o funcionamento do nosso planeta. Alguma coisinha do funcionamento do universo, mas a gente não faz a mínima ideia do quão complexo é tudo isso para funcionar do jeito que funciona, tá? E as outras leis de Deus são as leis morais. Então, nós temos as leis naturais e as leis morais. Quais seriam essas leis morais, né? Amor, justiça, caridade, liberdade, igualdade, trabalho, progresso, mais tantas leis morais que a gente pode colocar, que pautam as nossas relações, e estas também, em nós, elas evoluem. Deus criou nós como seres perfeitos. Deus criou o universo como um universo perfeito, mas nós ainda não estamos na perfeição. Por isso que nós aprimoramos, durante a nossa encarnação, o nosso progresso moral. É uma obrigação nossa fazer as nossas reformas íntimas e progredir moralmente, assim como intelectualmente, né? As leis humanas provam que a gente pode progredir intelectualmente, mas também temos que progredir moralmente. E se não for tudo nessa encarnação, e realmente não vai ser, a gente vai voltar e voltar e voltar e voltar,
porque a humanidade vai progredindo desta forma, né? A nossa necessidade de progresso, enquanto seres eternos, nos leva a cada vez aprender mais um pouquinho, andar mais um pouquinho nessa caminhada. Tá? Isso é que a lei de Deus nos promete. Como é que a gente traz isso para essa leitura do casamento, né? O casamento, no que é de ordem divina no casamento, é o amor. Então, o casamento é regido pela lei de Deus e pela lei dos homens. O casamento civil é a lei dos homens. A gente vai, casa no cartório, por uma situação de exigência da lei dos homens, né? O que rege o casamento na lei de Deus é a lei do amor. É a lei do comprometimento entre dois seres que querem juntos caminhar nessa encarnação. Esta é a lei de Deus quando une dois seres em casamento. Na grande maioria das vezes, a sociedade sucumbe aos interesses da lei dos homens, né? Infelizmente, quando isso acontece, a gente tem casos e mais casos de casamentos infelizes, de casamentos que não progridem porque foram unidos pelo homem, por N interesses dos homens, né? Laços familiares, poder, dinheiro, política, heranças e tantas outras conveniências que a gente às vezes não consegue nem entender, né? Tudo isso tira o propósito do casamento de amor. Por isso que Jesus falou lá no comecinho do texto. O que Deus uniu, o homem não deve separar. O que Deus uniu é quando a lei de Deus se faz presente na união do casamento. O que o homem uniu é interesse. Muitas vezes isso se dá certo. Então, quando existe o amor da lei de Deus, unem-se os dois, o casal, e formam uma família feliz. Pode acontecer de só se unirem por Deus e não precisar da união civil. Nada impede. Agora, somente a união de interesses dos homens, da lei dos homens, jamais ela vai conseguir formar um casal feliz. E aí vem os problemas, né? Filhos perturbados, o casal, muitas vezes, infeliz um ao lado do outro para manter aqueles interesses vivos. Cada um para o seu lado, em angústia, em desespero. O que menos vai acontecer num caso desse é a união, porque já não aconteceu a união desde o início. Então, a união de Deus, do amor, ela vai continuar sem acontecer. E nesse caso, esse casamento está fadado a sucumbir, né? Só que antes de sucumbir, ele traz dor, ele traz discórdia. Às vezes, a herança dos filhos vivendo naquele ambiente, essa discórdia vai se prolongar por 1, 2, 3 gerações. É isso que é ruim quando se leva somente a lei dos homens em consideração. E ainda vem casos hoje muito comuns, infelizmente, de feminicídio. Não só hoje, né, mas parece que os nossos noticiários estão impregnados desse tipo de notícia, né? Que aí é o ápice da violência doméstica, né? Do casal que não se aceita mais acabar aí um tirando a vida do outro. Então, por que isso acontece? Será que lá atrás eles se amavam e deixaram de se amar? Muito pouco provável, né? Porque o amor, uma vez que ele existe, ele é perene. O que pode ter acontecido era uma paixão. Paixão, ela pode ir se apagando, diminuindo até que não exista mais. Mas amor, uma vez que ele existiu entre dois seres, ele vai continuar além, inclusive, desta vida, né? Então, provavelmente nunca foram unidos pelo amor de Deus. Jesus falou isso. A lei dos homens não deve separar o que a lei de Deus uniu. Nesse mundo em que vivemos, muitas são as dificuldades que temos que enfrentar. Um casamento 100% feliz, só nos contos de fada, né?
Aquela historinha do viveram felizes para sempre. Isso aí só em história da carochinha. O viveram felizes para sempre, ele depende da gente estar cultivando isso no dia a dia, né? Trabalhar a relação no dia a dia. O que é esse trabalhar a relação no dia a dia? É a gente poder, assim como plantamos o casamento, né, cultivar o que foi plantado. Como qualquer coisa que a gente plante na natureza, requer cuidado, requer que a gente tire as ervas daninhas, requer que a gente coloque uma terra adubada, regue, né? O casamento é isso. É, no dia a dia, ter esse trabalho. É dedicar atenção para o outro, para o parceiro, mas também para si. Porque se você não está bem, você não consegue fazer com que o outro esteja bem. Então, essa relação, ela é necessária, essa rega, né, do cuidado, da paciência em cuidar do outro, mas também cuidar de si. Então, a importância do casamento no dia a dia se renovar, se fazer novo a partir do cuidado que cada um dos cônjuges tem que tomar com o outro. Com amor e respeito a si e ao parceiro, com cumplicidade, principalmente com fé em Deus. É a fé em Deus que vai manter essa união, porque se ela surgiu com o amor, ela vai se manter com fé no amor. O amor vem de Deus, o amor não vem dos homens. Então, isso é que é importante a gente ter em mente quando a gente quer cultivar o nosso casamento. E, evidentemente, como tudo, passa por problemas, né? Nós estamos numa sociedade extremamente materialista e capitalista. Como já dizia minha avó, casa que falta o pão, todo mundo grita e ninguém tem razão, né? Então, essa nossa sociedade exige que a gente tenha algumas coisas para suprir os nossos lares. E dentro dessa necessidade, a gente procura a união do casal para suprir essas dificuldades, né? Então, é importante, num momento em que já não basta um ao outro encontrar uma saída, procurar ajuda, né? Que tipo de ajuda a gente pode procurar? De profissionais, de psicólogos, terapias de casais e, principalmente, a ajuda espiritual, né? Por isso que as casas espíritas, como esta, prestam o serviço de auxílio, de encaminhamento, de orientação para quem estiver necessitando. Por isso que, dentro dessa necessidade, quando a gente não consegue mais suprir as deficiências do casal e colocar o trem nos trilhos, é necessário que a gente procure ajuda, tanto profissional como espiritual, e as casas espíritas estão aqui para ajudar nessa tarefa, né? Ano passado, em outubro, devido à pandemia aí, a Covid, a minha mãe fez a passagem desse plano para o plano superior. E depois, nas repartições das coisas que ficaram na casa dela ali, tinha um relógio cuco na parede. Desde que eu me conheço por gente, eu me lembro daquele relógio cuco funcionando lá na parede. E já há muito tempo que aquele relógio não funcionava mais. Sou só eu e meu irmão, de herdeiros, né? Ele abriu mão disso, eu falei, e agora? O que eu faço com esse relógio? Eu dou, eu jogo fora, ou eu conserto ele para mim, né? Então eu resolvi levá-lo num relojoeiro para consertar, porque eu não sei consertar relógio, né? Então a gente pega uma coisa que te traz uma memória de afetiva, de infância, de toda uma vida, né? Que tem uma importância dentro de um contexto, e a gente pega aquilo e leva para consertar, né? O casamento é igual o relógio cuco. Ele tem uma importância na sua vida afetiva. Um dia aquele casamento foi importante para você. Um dia, talvez, aquela paixão grande ou aquele amor foi muito significativo na sua vida. Ele traz uma importância dentro de você, mas ele requer manutenção, né? Então, quando a gente não é capaz de dar manutenção, a gente procura, quem sabe, um profissional para fazer isso. E aí a gente vai manter aquela lembrança, aquela memória, aquelas boas vibrações por muito mais tempo na nossa vida. Então, é importante que a gente dê sempre atenção e manutenção
para manter os ponteiros do relógio, assim como do nosso casamento, em dia funcionando. Tá? Acho que era isso que a gente tinha para falar sobre esse assunto. Agradeço aí a atenção de vocês. Pessoal que está acompanhando a gente pelo YouTube também, obrigado. E até uma próxima oportunidade. Casar-se. Texto do livro Na Era do Espírito, escrito por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Não basta casar-se, imperioso saber para quê. Dirás provavelmente que a resposta é óbvia, que as criaturas abraçam o matrimônio por amor. O amor, porém, reclama cultivo. E a felicidade na comunhão afetiva não é prato feito, e sim construção do dia a dia. As leis humanas casam as pessoas para que as pessoas se unam segundo as leis divinas. Se desposastes alguém que te constituía o mais belo dos sonhos, e se encontras nesse alguém o fracasso do ideal que acalentaste, é chegado o tempo de trabalhares mais intensivamente na edificação dos planos que idealizastes do início. Ergueste o lar por amor, e tão somente pelo amor conseguirás conservá-lo. Não será exigindo tiranicamente isso ou aquilo de quem te compartilha o teto e a existência que te desincumbirás dos compromissos a que te empenhaste. Unicamente doando a ti mesmo em apoio da esposa ou do esposo é que assegurarás a estabilidade da união em que investiste os melhores sentimentos. Se sabes que a tolerância e a bondade resolvem os problemas em pauta, a ti cabe o primeiro passo, a fim de patenteá-las na vivência comum, garantindo a harmonia doméstica. Inegavelmente, não se te nega o direito de adiar realizações ou dilatar o prazo destinado ao resgate de certos débitos, de vez que ninguém pode aceitar a criminalidade em nome do amor. Entretanto, nos dias difíceis do lar, recorda que o divórcio é justo, mas na condição de medida articulada em última instância. E nem te esqueças de que casar-se é tarefa para todos os dias, porquanto somente da comunhão espiritual gradativa e profunda é que surgirá a integração dos cônjuges na vida permutada, de coração para coração, na qual o casamento se lança sempre para o mais alto, em plenitude de amor eterno. Que Jesus ilumine os nossos corações, ilumine os nossos lares, que os nossos lares sejam sempre ambiente de amor e de bênçãos. Que a espiritualidade que assiste a essa casa se dirija ao lar de cada um de nós e banhe com essas energias, assim como estamos sendo banhados agora, de muito amor, de muita paz, de muita tranquilidade. Que a casa espírita seja sempre referência para que procuremos quando necessitarmos. Porque a caridade que se presta aqui é o amor mais profundo que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos ofende. Não nos permita cair ante as tentações, e livrai-nos, Pai, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e glória para todos sempre. Que assim seja e assim é.